Olá, sejam bem-vindos! Aqui é o Mental Tip, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. Este é o 12º episódio da nossa série especial sobre Napoleão Bonaparte. Os links para os livros utilizados estão na descrição. Se este conteúdo fizer sentido, deixe seu like e compartilhe. Hoje a gente vai mergulhar no círculo íntimo de Napoleão para entender como a sua maior fortaleza, a família, se tornou também a sua maior fraqueza. Olha, essa frase do próprio Napoleão, ela é a chave de tudo, né? A gente precisa entender que ele não estava só construindo um império. Não. Ele estava, na verdade, criando um verdadeiro empreendimento familiar. Pensa bem, para ele, num continente cheio de monarquias antigas, essa era a única forma de garantir a lealdade, aquela lealdade cega, absoluta, que o projeto dele precisava para funcionar. Então, quando ele se torna imperador, Napoleão se depara com um problemão, certo? Como é que se governa um território gigantesco e, ainda por cima, hostil? A solução que ele encontrou foi, digamos, bem pessoal. Em vez de fazer alianças com as elites de sempre, ele resolveu apostar tudo na família, no próprio sangue. A ideia era criar uma espécie de rede de segurança familiar para proteger a França e, claro, a sua própria dinastia. E ele não perdeu tempo, viu? Foi distribuindo coroas como se fossem peças num tabuleiro de xadrez. O irmão mais velho, José Loft, rei da Espanha. Luís, rei da Holanda. O caçula, Jerônimo, ganhou o novíssimo reino da Westfália. E não parou por aí. As irmãs também levaram os ducados estratégicos ali na Itália. Na cabeça de Napoleão era a jogada de mestre, a fórmula perfeita para ter controle e estabilidade. Ok, mas para a gente entender de verdade a dinâmica desse clã, a gente tem que olhar para o centro de tudo, para o centro de gravidade deles. A figura que moldou todo mundo ali. A matriarca de ferro, Letícia Bonaparte. Ela era, literalmente, a rocha que sustentava essa família. Letícia era a Córcega em pessoa, sabe? Austera, orgulhosa e com uma resiliência impressionante. Foi ela que ensinou para os filhos o valor da disciplina e, mais importante que tudo, da união. Mesmo no topo do mundo como imperador, Napoleão ainda buscava a aprovação da mãe. E é essa lealdade familiar toda que ajuda a gente a entender a bronca que ela tinha da Josefina. Para Letícia, a imperatriz era só uma estrangeira, meio fútil, que não conseguia cumprir o dever mais básico de todos, dar um herdeiro para o império. E isso para ela era uma desonra para a família inteira. Pois é bem aqui que o grande plano de Napoleão começa a fazer água. Porque veja bem, ele podia dar coroas para os irmãos, mas ele não podia dar talento, né? Nem disciplina, muito menos a visão imperial que ele tinha. A teoria da lealdade do sangue estava prestes a dar de cara com a dura realidade de governar. Essa frase, essa resposta dele, totalmente sem paciência, para mais umas reclamações do irmão Luís, o rei da Holanda, ela resume tudo. Napoleão esperava ter generais leais, administradores eficientes espalhados pela Europa. E o que ele recebia em troca? Um rio de reclamações e desculpas, o tempo todo. É aqui que a gente vê o tamanho do abismo entre a expectativa e a realidade. De um lado, Napoleão exigindo que os irmãos fossem, basicamente, extensões dele mesmo, governando os reinos como se fossem províncias da França. Do outro lado, os irmãos, já com a coroa na cabeça, agindo como se fossem os donos do pedaço, defendendo os interesses locais e batendo de frente com as ordens de Paris. Isso gerava um atrito constante e muito perigoso. E de todos os erros de cálculo dele, há um se destaca. Foi o mais catastrófico de todos, a decisão de colocar o irmão José no trono da Espanha. Essa escolha transformou o que era um projeto familiar ambicioso num desastre militar que ia literalmente sangrar o império por anos a fio. Essa decisão acabou gerando um conflito tão brutal, tão desgastante, que ganhou um apelido bem sombrio na história do império. Alguém arrisca dizer que conflito foi esse? A Guerra Peninsular, exatamente. A tentativa de impor um Bonaparte a um povo orgulhoso, super católico como o espanhol, foi como acender um barril de pólvora. O resultado? Uma guerra de guerrilha brutal, selvagem, que parecia não ter fim. As consequências, foram devastadoras. A Espanha virou um pântano militar que simplesmente engoliu centenas de milhares de soldados franceses e drenou recursos que faziam muita falta. Mas o pior nem foi isso. Essa guerra mostrou para o mundo inteiro que a vontade do imperador podia sim ser desafiada e que o exército dele não era invencível. E pensar que tudo isso começou por quê? Porque ele confiou mais no irmão do que numa análise política fria. E o problema não parava na incompetência, não. Longe de ser aquela frente unida que o Napoleão sonhava, a família Bonaparte era um verdadeiro ninho de cobras, cheio de rivalidades, ressentimentos e, em alguns casos,
Desobediência na cara dura. A ironia da situação é gritante. Pensa só, José, o rei ineficaz lá na Espanha, era uma dor de cabeça sem fim. Luciano, que era o irmão talentoso mais rebelde, virou um rival político declarado. E o Luís, na Holanda, acabou virando mais holandês do que francês, deixando Napoleão furioso. É incrível, né? O imperador exigia disciplina militar de seus marechais, mas dentro de casa ele acabava tolerando a insubordinação. No final das contas, a família foi exatamente isso. Uma espada de dois gumes, afiada dos dois lados. Foi a base que Napoleão usou para construir o poder dele, mas foi também a primeira grande rachadura na estrutura. Aquela que, no fim, levaria tudo à ruína. Vamos ser justos. No comecinho, o sistema familiar até que funcionou. Garantia uma lealdade que, convenhamos, Napoleão não ia achar em nenhum outro lugar. Isso permitiu que ele expandisse o controle dele muito rápido. O problema foi o longo prazo. A longo prazo, essa mesma estrutura se mostrou fatal. A má administração dos irmãos provocou revoltas, como a gente viu na Espanha, e essa necessidade constante de ir lá socorrer eles militarmente foi desgastando o império. E, claro, a imagem do próprio Napoleão. Essa frase, dita por ele num momento de frustração total, ela revela que ele mesmo percebeu o tamanho do erro. Ele se deu conta, tarde demais, que o laço de sangue não era garantia de nada. Não garantia que eles teriam a mesma visão, a mesma ambição, a mesma identidade francesa que movia ele. No fim, os irmãos eram Bonaparte, claro, mas eles não eram Napoleão. E essa talvez seja a grande ironia de toda essa história. Napoleão foi uma força da modernidade, um cara que redesenhou o mapa da Europa, que reformou as leis, e, no entanto, a maior vulnerabilidade dele não veio dos exércitos inimigos, veio de uma das estruturas mais antigas da humanidade, a confiança cega na própria família. Então, essa fraqueza toda exposta pelo sistema familiar, principalmente com a sangria que foi a Espanha, deixou o império muito vulnerável. E foi justamente essa vulnerabilidade que acabou empurrando Napoleão a tomar uma das decisões mais ousadas e mais fatais de sua vida. Tudo numa tentativa de reafirmar o seu domínio absoluto sobre o continente. A família Bonaparte revela o lado mais humano e mais vulnerável de Napoleão. O homem que reformou o Estado moderno ainda confiava, no íntimo, nas antigas regras do clã. E essa escolha custou muito caro. No próximo episódio, veremos onde todas essas tensões desembocam. Na campanha da Rússia, o erro fatal que mudou o destino do Império. Este episódio foi gerado com o apoio de IA e adaptado especialmente para o Mentalship. Mentalship, onde o conhecimento dobra a cada informação.